é que esse texto ele é muito enfático em nos dizer, em nos falar, em nos orientar, em nos instruir sobre a existência de falsos mestres, sobre a existência de falsos profetas, sobre a existência de falsos líderes, sobre a existência de falsos líderes religiosos. Quando você entra na palavra de Deus, quando você adentra na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você vai ver a manifestação de falsos mestres. Isso em todo o tempo. E eu gostaria que, se possível, os irmãos me acompanhassem. Se possível, os irmãos me acompanhassem com a sua Bíblia aberta, abrindo a sua Bíblia, se possível. Se não, se você estiver com o seu ouvidozinho aberto, o seu coraçãozinho aberto, você vai aprender a palavra de Deus. Irmãos, e nós nessa noite, nesse primeiro ponto, nessa primeira verdade, nós iremos ver o que Jesus e os seus apóstolos falaram sobre essa classe de gente que existe. Isso no meio do povo de Deus, que são os falsos mestres. O apóstolo Pedro, ele falou sobre isso. Eu quero começar com o apóstolo Pedro. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1, a parte A do versículo 1, o apóstolo Pedro diz o seguinte: e também havendo entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Somente a primeira parte do versículo 1. O que é que o apóstolo Pedro está alertando aqui à igreja? O apóstolo Pedro está alertando a igreja no seguinte: que os falsos mestres, eles estão no meio do povo de Deus em todo o tempo, em todas as eras ou em todas as épocas. Não existe uma época que os falsos mestres, os falsos profetas, eles não venham estar no meio do povo de quem? Do povo de Deus. Nós iremos ver aqui, no Antigo Testamento, lá estavam os falsos profetas. Entra o Novo Testamento, os apóstolos, Jesus e os apóstolos, alertando o seu povo sobre os falsos profetas. Depois de Jesus e os seus apóstolos, lá está, no meio do povo de Deus, falsos profetas. Então, em todas as épocas, em todos os tempos, os falsos profetas, os falsos mestres, eles estão presentes. Eles estão presentes. Paulo, ele chega a dizer que os presbíteros da igreja, eles tinham que ter muito cuidado, porque ia se levantar do meio deles falsos profetas e falsos mestres, enganando-os com falsas doutrinas. Então, a primeira coisa que eu quero passar para os irmãos aqui é que os falsos profetas, os falsos mestres, é uma realidade em todo o tempo. E agora eu quero falar para os irmãos, passar para os irmãos, algumas características dos falsos mestres. Eles existem, eles estão presentes, só que nós só podemos conhecer os falsos profetas quando nós observamos a palavra de Deus com muito cuidado, porque é muito difícil você saber quem é ou quem não é, porque um falso mestre, um falso profeta, é muito difícil. Os falsos profetas, eles são muito, ou seja, há uma característica deles, que eles são muitos disfarçados. Os falsos profetas, eles sabem disfarçar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15. Primeiramente, Pedro disse que os falsos profetas, eles estão presentes em todas as eras, em todas as épocas. E aqui eu
Estou tratando com os irmãos da primeira característica. A primeira característica de um falso profeta é que ele se disfarça. Você não consegue ver ele de qualquer jeito. Existem meios pelos quais você descobre, você vê, você sabe que alguém é um falso profeta ou não, um falso mestre ou não. Paulo diz aqui bem claro que um falso profeta, ele é especialista em adulterar a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. Ele é especialista em manipular a palavra de Deus, em falsificar a palavra de Deus. Vamos ver aqui a primeira característica de um falso mestre. Eles existem. Vamos ver a primeira característica. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Olha só, está no plural. Não são um nem dois, são muitos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Vós aqui é o povo de Deus. Vós aqui são os discípulos do Senhor Jesus. Que vem até vós. Que vem até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só, os falsos profetas, eles estão em toda parte e em todo o tempo. Olha só como é que ele vem até o povo de Deus, vestidos como ovelha. Ele não vem como um lobo devorador. Quando você olha para um falso profeta, para um falso mestre, para um falso líder, você não vê ele um lobo devorador. Você não vê ele, você olhando para ele, você não vê nele um lobo devorador. Você vê ele vestido como uma ovelha. Como é que é uma ovelha? E como é que é um lobo? Há uma diferença muito grande entre uma ovelha e um lobo. Ou seja, há um disfarce. Ele é especialista em se disfarçar. Ele tem uma especialidade em se disfarçar. E o disfarce dele é o seguinte: ele chega até o povo de Deus como ovelhas. Ou seja, ele se apresenta como uma ovelha. Você olhando para ele, você vê uma ovelha. Uma ovelha de quem? Uma ovelha de Cristo. Você vê ele como uma ovelha de Cristo. Ou seja, você olhando para um falso mestre que falsifica a palavra de Deus, você vê ele como um homem de quê? De Deus. Um homem de Deus. Você vê ele como um homem de Deus. Ele fala como um homem de Deus. Ele anda como um homem de Deus. Ele se veste como um homem de Deus. Alguns procedimentos deles é como um homem de Deus. Mas só que Jesus aqui nos alerta no seguinte: interiormente são lobos vorazes, ou lobos devoradores. O problema não a questão não é o que você vê. A questão está no que você não pode ver. Você olha, você vê a aparência. A aparência de um falso mestre é uma aparência perfeita. É a aparência de um homem de Deus. Mas o interior dele, disse Jesus, é um lobo voraz. É um lobo devorador. Então essa aqui é a primeira característica de um falso profeta. Ele sabe se disfarçar. Ele é especialista em disfarce. O seu disfarce está envolvido com a falsificação da palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se ele chegar até aqui e ele pegar esse microfone, ele sabe falsificar a palavra de Deus de tal maneira que, se você não tiver uma visão profunda das Escrituras, você não vai perceber que ele é o quê? Que ele é um falso profeta, porque ele sabe se disfarçar. Ele se apresenta como ovelha, mas o interior dele é um lobo voraz. O que quer dizer que o interior dele é um lobo voraz? Está referindo-se ao que ele fala. Está referindo-se ao que ele
Não é que ele vai se apresentar à igreja como uma ovelha e em um determinado momento da pregação ali vai transformar-se em um lobo feroz e atacar os irmãos, atacar os discípulos de Cristo. Não, ele vai atacar os discípulos do Senhor Jesus, ele vai atacar a igreja do Senhor Jesus, ele vai atacar os eleitos do Senhor Jesus com as suas falsas doutrinas. Ele vai atacar os discípulos do Senhor Jesus falsificando a palavra de Deus. Mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, doutrinas falsas destroem. Segunda característica de um falso mestre. Guarde isso aí, guarde a primeira característica. Segunda característica: obreiros enganadores, transformados, que se transforma em apóstolos de Cristo. Ele sabe se transfigurar, é outra característica. Há uma diferença aqui na questão de alguém se apresentar como uma ovelha e de alguém se transfigurar. Então, segunda característica de um falso mestre é um obreiro enganador que transfigura-se, que ele se transfigura em apóstolo de Cristo. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e versículo 14 o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados ou transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14 diz assim: e não é maravilhoso, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, no versículo 15, Paulo deixa claro que assim como Satanás se transfigura em anjo de luz, assim também os seus ministros se transfiguram também em verdadeiros apóstolos. No contexto aqui, Paulo está combatendo falsos apóstolos transfigurados em verdadeiros apóstolos. Homens que tinham se levantado lá na igreja, dizendo-se verdadeiros apóstolos, só que não eram verdadeiros apóstolos, eram falsos apóstolos, transfigurados em verdadeiros apóstolos. E Paulo diz aqui que, além de ele se transfigurar, porque é uma questão de mudança, é algo que a pessoa muda de um jeito para outro, além dele se transfigurar, Paulo chama eles de fraudulentos. Eles são fraudadores, eles sabem fraudar. Então, irmãos, preste bem atenção. Não é todo mundo que chega até você falando, dizendo, proclamando a palavra de Deus, que você deve abrir a sua boca e dizer amém. Existem critérios na palavra de Deus para a gente detectar quem é verdadeiro e quem é falso. Primeira característica: ele se apresenta como ovelha, mas interiormente é um lobo devorador. Segunda característica: ele se transfigura. Ele se transfigura em um apóstolo de Deus, em um apóstolo de Cristo, mas não é um apóstolo, só está se transfigurando. Não é um apóstolo verdadeiro, ele está só se transfigurando, mas ele é um fraudador, um fraudulento, um obreiro fraudulento, que ele está ali com o propósito de enganar o povo de Deus. Terceira característica de um falso mestre: introduzem encobertamente heresias de perdição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, parte B do versículo 1. 2 Pedro 2, parte 1 do versículo capítulo 2, versículo 1, parte B. Diz assim, ó: que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Ou seja, ele se apresenta como ovelha, ele se transfigura em um apóstolo verdadeiro, em um profeta verdadeiro, mas ele é fraudulento.
ele é um lobo voraz, ele é um lobo enganador, destruidor de vidas. E aqui Pedro diz, no capítulo 2, versículo 1, parte B, que encobertamente, não é a olhos vistos, é encobertamente, ele introduz heresias de destruição. Olha que coisa perigosa. Essa voracidade dele, essa voracidade interior dele, essa transfiguração, ele sabe se transfigurar. Satanás sabe se transfigurar, o falso apóstolo sabe se transfigurar, e por ele saber se transfigurar, por ele saber mudar de estado, por eles saber mudar, se mudarem de vestes, vamos dizer assim, eles conseguem introduzir as suas heresias no coração do povo de Deus. Eles introduzem as suas heresias de perdição e as pessoas não conseguem perceber. Quantos de vocês que estão aqui já receberam heresias de perdição? Muitos, ou todos praticamente. Eu tenho certeza que, não vou dizer somente vocês, mas eu também. Quantos de nós outrora acreditávamos em heresias de perdição? Quantos de nós que estamos aqui outrora nós acreditávamos em heresia de quê? De perdição. Em doutrinas deturpadas. Todos nós que estamos aqui. Por que foi que nós dissemos amém para as heresias deturpadas, para as doutrinas deturpadas, para os ensinamentos deturpados, falsos? Porque nós não conhecíamos verdadeiramente as Escrituras. Somente aqueles que conhecerem verdadeiramente as Escrituras serão isentos da introdução encoberta das heresias dos falsos mestres. Mas vamos aqui para uma outra característica: os falsos mestres e os sinais. Ou seja, uma característica pela qual os falsos mestres enganam as pessoas são os seus ensinamentos. Guarde isso. Isso é muito perigoso. A primeira característica que você tem que analisar, que você tem que pesquisar, que você tem que observar, que você não pode dizer amém, é a característica do ensino. Porque o falso mestre não é só aquele que opera sinais e prodígios de mentira. Existem muitos falsos mestres que são falsos mestres nos seus ensinamentos. E nós temos que ter muito cuidado com ensinamentos, pregações, estudos e daí por diante. Agora, a outra característica, que ela é uma característica muito interessante, e essa característica aqui é a que mais arrebata as pessoas, é essa aqui. Mateus capítulo 7, versículo 21 e versículo 22. Veja o que foi que Jesus disse aqui. Mateus registrou palavras do nosso mestre. Mateus 7, 21 e 22 diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 2: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É o versículo 23, o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Mas isso aqui vai ficar mais para frente. Então o que é que nós podemos ver aqui? Jesus está, esse texto aqui está em um contexto
de falsos profetas, aonde Jesus está tratando de falsos profetas, pedindo para que o povo de Deus acautelasse dos falsos profetas, ou seja, tivessem cuidado com os falsos profetas. E aqui Jesus diz o seguinte, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Ou seja, o falso profeta, uma das coisas que o falso profeta faz, irmãos, é falar em nome do Senhor. Não é porque o cidadão é falso profeta que ele não vai falar em nome de quem? Em nome do Senhor. E essa é uma característica muito perigosa, porque a pessoa vai ouvir ele falar no nome do Senhor. A pessoa vai ouvir ele pregar em nome do Senhor. A pessoa vai ouvir ele profetizar no nome do Senhor. A pessoa vai ouvir ele expulsar demônio no nome do Senhor. A pessoa vai ouvir ele fazendo milagres, expulsar demônios, levantar paralíticos, curar cegos, coxos, mudos, surdos, levantar paralítico da cadeira de roda. As pessoas vão ver essas coisas acontecendo pelo falso mestre, em nome de quem? O perigo está aí, porque ele não vai fazer esses milagres, ele não faz esses milagres em nome de Satanás. O falso profeta, ele é um instrumento de Satanás. O falso profeta é um enganador. Ele se transfigura em um verdadeiro profeta, mas ele é um falso profeta, é um ministro de Satanás. Só que as pessoas não vão ver isso com os olhos da carne, senão pelo conhecimento da palavra de Deus. E essa característica é muito perigosa, porque ele faz isso em nome do Senhor. Como é que você vai dizer fulano de tal é um falso profeta, se ele está falando em nome do Senhor? Em nome do Senhor eu profetizo. Em nome do Senhor eu expulso esse demônio e o demônio sai. Em nome do Senhor determina essa cura tal que acontece. Como é que você vai dizer que ele é um falso? Como é que você vai descobrir que ele é um falso? Aqui no versículo nós podemos, tem aqui uma revelação muito profunda para a gente, é um ponto pelo qual nós iremos descobrir, ou começar a descobrir, que tal cidadão é um falso profeta. Aonde Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Não é porque o cidadão diz Senhor, Senhor, que ele é de quem? Mas a característica aqui é o seguinte, o entendimento que Jesus nos dá aqui é o seguinte, ou seja, se não fizer a vontade do Pai que está no céu, então tal profeta, tal mestre, tal pregador não procede de quem? E uma coisa que o falso profeta não faz é fazer a vontade de Deus. Ele usa o nome de Deus, mas ele não faz a vontade de Deus. E como é que nós sabemos que ele não está fazendo a vontade de Deus? Pelos frutos se conhece o quê? A árvore. Você não sabe que a mangueira é mangueira se você não vê a manga no pé. A goiabeira é goiabeira se você não vê as goiabas no pé. A bananeira é bananeira e daí por diante. Então, ele não obedece, ele não teme ao Senhor. Ele não faz a vontade de Deus. Então, irmãos, essa característica aqui, ela é muitíssima perigosa. Se a primeira é perigosa, é claro que é perigosa, porque um falso ensino leva a pessoa à perdição. Essa segunda característica aqui, ela é também muitíssima perigosa, porque aqui está referindo-se a sinais. E uma coisa que as pessoas hoje correm atrás é de quê? Sinais. É de quê? Tem alguém operando sinais ali. Você vê as multidões o quê? Correndo atrás. Você ouve alguém profetizando ali. As multidões. Alguém está expulsando o demônio ali. As multidões. Alguém está levantando o paralítico da cadeira de roda ali. As multidões.
e não observam, não investigam se aquele tal profeta, ele procede do Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Vejamos comigo aqui Mateus 24, verso 11. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, não é a poucos. A coisa é tão séria que as pessoas serão enganadas. Como é que a pessoa não é enganada? Se ele se apresenta como uma ovelha. Como é que a pessoa não é enganada? Se ele se transfigura em um verdadeiro apóstolo. Como é que a pessoa não é enganada? Se as pessoas veem os sinais. Como é que as pessoas não são enganadas? Fala, Deus. Se as coisas que eles fazem estão presentes para todo mundo ver. Então Jesus diz aqui que vai surgir, que surgirão, isso ao decorrer das épocas, muitos falsos mestres, falsos profetas, e enganarão a muitos. 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. É verdade. Fala, Deus. Então Jesus disse, ó, vai surgir, vai se levantar, vai aparecer muitos, não são poucos, e eles vão enganar muita gente. Multidões vão ser levadas pelas suas doutrinas falsas e pelos seus sinais falsos. Interessante é que ele diz o seguinte aqui: se possível, enganaria até os escolhidos. Mas o que esse texto quer dizer é o seguinte: os escolhidos jamais serão enganados. Que pode dizer glória a Deus? Existe um grupo de pessoas nessa terra que não será enganado pelos falsos mestres. Existe um grupo de pessoas aqui na terra que não serão enganados pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas, que são os escolhidos. Os escolhidos, eles têm o Espírito Santo. Os escolhidos têm o Espírito Santo como seu professor, e o Espírito Santo ensina-o a sua palavra, e a sua palavra o blinda de ser enganado pelos falsos profetas. Irmãos, isso é muito sério, e eu quero aqui dar continuidade a esse ponto aqui, que ele é muito interessante. São falsificadores da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, quero ler esse texto que é muito interessante, diz assim: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. O interessante, irmão Júnior, é que os falsos mestres, o papel dos falsos mestres não é só enganar e conduzir as pessoas à perdição, mas eles lucram muito com isso. Acontece o quê? Eles lucram muito com isso. Eles sabem lucrar. E de que forma é que eles lucram muito? A falsificação da palavra de Deus. Se você pregar a verdade, o evangelho da graça da verdade, você não vai lucrar muito. Escuta o que eu estou falando. Se você pregar a verdade, o evangelho da graça da verdade, que os apóstolos pregaram, você não vai lucrar muito. Porque o evangelho da graça de Deus, ele vai te ensinar a você, por exemplo, a questão da oferta. Unicamente a oferta da igreja, oferta voluntária, oferta
A oferta tem que ser o quê? Voluntária, de acordo com a prosperidade de cada pessoa. E é a pessoa quem decide quanto dar e quanto dar, no dia que ela quiser dar. Existe um ensinamento verdadeiro nas Escrituras com respeito à contribuição. Com respeito ao quê? Ao contribuir para a manutenção da obra de Deus. E de acordo com o ensinamento bíblico, não tem como ganhar muito dinheiro. Agora veja, o falso mestre, o falso profeta, falsificando a palavra, ele arrecada muito, porque ele vai falsificar a palavra, ele vai criar isso, ele vai criar aquilo, ele vai inventar isso, ele vai inventar aquilo, ele vai manipular o povo de várias maneiras. Existem várias maneiras de eu manipular, ou de um falso profeta manipular as pessoas para arrecadar. Então Paulo diz aqui, porque nós que os apóstolos, os pregadores da época, porque nós não somos como muitos, naquela época já havia muitos que ganham aqui é dinheiro, faturam dinheiro, falsificando a palavra de Deus. Então essa aqui é uma característica de um falso mestre, ele fatura muito. Ele sabe o quê? Faturar. Se você estiver pensando aí em alguém que fatura muito falsificando a palavra, é isso mesmo. Que aqui eu não tenho como, aqui eu não vou aqui detalhar por detalhe, porque aqui não tenho tempo para fazer isso. Detalhar por detalhe, detalhar a mensagem com muitos detalhes. Então a primeira verdade que eu quero destacar nessa noite para os irmãos é a existência de falsos mestres. E eles estão espalhados por aí. Preste atenção nos seus ensinamentos e nos sinais. Vou destacar 3 coisas aqui para os irmãos prestarem atenção. O que ele ensina, os sinais e a arrecadação de quê? Preste atenção nisso aqui. É só 3. Existem muitas características, mas é muitas. Não tenho tempo aqui de falar. Então a primeira verdade é essa: a existência de falsos mestres no nosso meio, disfarçados de homens de Deus. E nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, a verdade. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Eu vou caminhar aqui para a segunda verdade, porque não tem como eu continuar aqui mais. A segunda verdade é a existência de verdadeiros mestres. Se existem falsos mestres, é claro e evidente que existe o quê? Os verdadeiros mestres. Aleluia. E nós iremos ver aqui algumas características, rapidamente, porque não tenho tempo aqui de detalhar para os irmãos. Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, no versículo 11, do verso 11 ao verso 16, o seguinte: a existência dos verdadeiros mestres. O primeiro ponto foi a existência dos falsos mestres. O segundo ponto é a existência dos verdadeiros mestres. Efésios 4, 11 e 16. Vou ler o versículo 11 aqui em primeira mão. E ele mesmo, esse ele mesmo aqui é Jesus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou em outras traduções, mestres. Ou seja, Jesus mesmo deu uns. Ou seja, a questão é o seguinte aqui: Jesus, ele deu dons a homens. O próprio Jesus, ele deu dons a homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Deus. Quem é que levanta os falsos mestres? Satanás. Quem levanta os falsos profetas é Satanás. Quem é que levanta os verdadeiros mestres? O próprio Jesus. Paulo diz aqui, ó. E ele mesmo. Esse e ele mesmo aqui está referindo à pessoa de Jesus. Jesus mesmo levanta homens para servir a ele, para servir a igreja de Deus, com o propósito de livrar o povo dele das garras dos falsos profetas. Com que propósito Jesus ele levanta verdadeiros mestres? Verso 12 ao verso 16. Rapidamente aqui para os irmãos aqui. Presta atenção. O propósito dos verdadeiros mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Um falso profeta não faz isso. Um falso profeta, se por exemplo, tivesse aqui nesse culto um falso profeta, jamais isso aqui ia acontecer. O aperfeiçoamento da igreja. Primeira característica de um verdadeiro profeta. É o que está escrito aqui, ó. Querendo, Jesus levanta verdadeiros profetas, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Glória a Deus. Propósito, esse é um propósito nobre. E esse é um propósito de Deus para o seu povo. O aperfeiçoamento. E isso acontece através de quê? Dos verdadeiros ensinamentos. Continuando aqui. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o propósito da igreja caminhar para o aperfeiçoamento? Para a obra do ministério. Para o que, irmãos? Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esse aperfeiçoamento por intermédio do ensinamento bíblico verdadeiro vai levar a igreja à edificação. Cada tempo, cada dia que se passar, a igreja vai estar mais edificada sobre a rocha. Continuando aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que propósito. Primeiro propósito. Aperfeiçoamento. O falso profeta não faz isso. Não leva as pessoas ao aperfeiçoamento. Segundo propósito, a edificação do corpo de Cristo. Os falsos profetas não levam a igreja à edificação. Terceiro propósito, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que não haja o que? Dissensão, divisão no corpo de Cristo. E uma das características do falso mestre, que eu não falei aqui, é a divisão. Um falso mestre é especialista em causar divisão no corpo de Cristo. Isso é interessante. Muito. Um verdadeiro mestre, o propósito do verdadeiro mestre é levar o povo de Deus a chegar à unidade da fé. A terem uma fé, a andarem em uma fé, com uma fé só. Continuando. E ao conhecimento do Filho de Deus. Aleluia. Outro propósito muito forte do verdadeiro mestre é levar o povo de Cristo ao conhecimento de Cristo. Ou seja, o homem precisa conhecer a quem? A Cristo. Como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Libertador. O homem precisa disso. Alguém tem que levar ele a isso. Continuando. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, homem perfeito, o coletivo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia
enganam fraudulosamente. O verso 15 diz: antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O verso 16 diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para sua edificação em amor. Então esse aqui é o propósito do verdadeiro mestre: elevar o povo de Deus à perfeição, à edificação, elevar o povo de Deus ao conhecimento do Filho de Deus, elevar o povo de Deus a um tal conhecimento da palavra de Deus, que jamais eles serão levados por todo o vento de doutrina. Um grande problema hoje na igreja brasileira é que os crentes são levados por todo o vento de doutrina. Os crentes não têm maturidade espiritual, não são maduros no conhecimento da palavra de Deus, não têm discernimento de olhar, ouvir, ver, examinar e dar sentença. Ali é verdadeiro e ali é o quê? Ali é falso. Só que o texto aqui é bem claro de dizer que o papel do verdadeiro mestre na igreja, que é levantado por Cristo, é levar o povo a esse tal conhecimento, tirar o povo do estado de meninice, da infantilidade, que é um dos problemas da igreja hoje, se chama infantilidade. A infância espiritual, imaturidade espiritual, que não tem maturidade espiritual, que não tem conhecimento profundo da palavra de Deus, e por não ter conhecimento profundo da palavra de Deus, é levado. Aí vem o falso profeta, leva. Por que leva? Porque ainda é menino no conhecimento. Porque ainda é o quê? Menino no conhecimento. E nós não podemos ser meninos no conhecimento, porque o propósito aqui de Deus levantar, de Jesus, o próprio Jesus levantar os verdadeiros mestres, é para tirar a igreja da meninice. Você sabia que existe igreja, não vou falar nome de igreja de ninguém, você sabia que existe igreja que o povo não cresce espiritualmente? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e o povo não sai o quê? Da meninice. Por quê? Por que o povo não sai da meninice? Isso é uma estratégia para continuar enganando o povo de quem? O povo de Deus. Porque quando a pessoa conhece a verdade, a pessoa é o quê? Maduro. João 8,32. E conhecereis o quê? A verdade. E o que acontece quando a pessoa conhece a verdade? E a verdade nos libertará. Por que é que entra ano, sai ano e muitos não crescem em determinados lugares? Porque não é ensinado, pregado, ministrado a verdade. Porque existe um propósito. E o propósito é que a pessoa mantenha ali, esteja ali, e continue fazendo aquilo que é errado. Aquilo que é errado. Então veja aqui, segunda verdade, Jesus, o próprio Jesus, levanta verdadeiros mestres, verdadeiros profetas, verdadeiros pastores, verdadeiros pregadores, com o propósito de levar a igreja do Senhor à maturidade espiritual. Quem pode dizer glória a Deus? O alvo do verdadeiro profeta, do verdadeiro pregador do Evangelho, é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha o que Paulo diz aqui, ó. O alvo do verdadeiro pregador do Evangelho. Veja isso aqui. Primeiro, Jesus levanta. É Jesus que levanta, não é o homem que levanta, é Jesus. Com o propósito de levar a igreja ao conhecimento da verdade. Agora veja,
o alvo do verdadeiro mestre, do verdadeiro pregador do Evangelho, é isso aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 1 em diante. E eu, irmãos, aqui é Paulo falando, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, quando Paulo foi até Corinto pregar a palavra de Deus, ele não foi com sublimidade de palavras de sabedoria. Aqui ele está falando de quê? Sublimidade de palavras e sabedorias humanas. Pessoas eloquentes. Existem pessoas eloquentes, sim ou não? Sim. Pessoas eloquentes. Pessoas que quando falam você fica encantado. Não é eu não sei falar. Eu sou um bode bodejando. Eu não sei falar. Pessoas que se pegarem esse microfone aqui, você fica de boca aberta. Eloquente. Pessoas que sabem conquistar o coração das pessoas, a alma das pessoas, os sentimentos das pessoas, os desejos das pessoas. Pessoas que sabem fazer as pessoas chorar. Pessoas eloquentes. Paulo foi ter com os coríntios, não com sabedoria de homens, com palavras de sublimidade. O verso 2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha o assunto de Paulo, lá na igreja de Corinto: fazer com que a igreja conhecesse a quem? A Jesus crucificado. Aleluia. Esse assunto aqui, irmãos, não é um assunto que todo mundo quer. Falar de Jesus, ensinar Jesus, falar do que Jesus fez, falar da obra de Jesus, dos atributos de Jesus, ninguém quer ouvir isso. As pessoas não querem parar para ouvir a respeito de Jesus, não. Mas Paulo foi até eles, e Paulo falou para eles sobre Jesus Cristo, o crucificado. O verso 3 diz assim: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Qual é o propósito de se pregar a verdade? Qual é o propósito de se pregar a verdade? Presbítero Elias, qual é o propósito de se pregar a verdade? Para que a fé da igreja não se apoie em sabedoria humana. É verdade, glória a Deus. A minha fé, a sua fé, a nossa fé não pode se apoiar em palavras persuasivas de homens, mas a nossa fé, ela tem que se apoiar no conhecimento de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Glória a Deus. Se a nossa fé não for apoiada no Cristo crucificado, mas em sabedoria de homem, Mateus 7, a partir do verso 24, o verso 20, mais ou menos, verso 24, Jesus ele deixa bem claro ali a questão do homem prudente e do homem insensato. Quem é o homem prudente? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Quem é o homem insensato? Aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha aguenta, suporta, porque tem fundado. Vem a chuva, sopra o vento, corre as águas, bate na casa e a casa continua firme. Glória a Deus. Já a casa que é edificada sobre a areia é o contrário. Qualquer ventinho derruba, qualquer chuvinha derruba, qualquer correntezinha de água derruba. Por quê? Porque não tem fundado. Se a nossa fé for edificada sobre sabedoria de homem, nós não iremos longe.
nós não vamos longe se a nossa fé estiver edificada sobre palavra de homens. Mas se a nossa fé ela foi edificada sobre o Cristo crucificado, pode se preparar. Aleluia. A caminhada é longa, mas você vai continuar de pé. Quem pode dizer amém? Amém. Para a gente encerrar, terceira verdade que nós encontramos naquele texto que nós acabamos de ler é que os verdadeiros mestres, os verdadeiros pastores, os verdadeiros homens de Deus, eles foram chamados por Cristo. Quem foi que chamou eles? Cristo Jesus chama e dá dons a eles. Na presença de Deus eles estão. Tanto os falsos mestres quanto os verdadeiros mestres, eles estão na presença de quem? Na presença de Deus. Só que os falsos mestres falsificam a palavra. E os verdadeiros mestres são sinceros, Carlinhos, e pregam a verdade. Mas os dois estão na presença de quem? Na presença de Deus. O que é que isso quer dizer? Ambos estão na presença de Deus. Tanto o falso mestre quanto o verdadeiro mestre. Todos estão na presença de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dois irão ser recompensados. Tanto o falso mestre vai ser recompensado, como o verdadeiro mestre vai ser recompensado. O Salmo 139, do verso 1 ao verso 12, diz que ninguém se esconde da presença de Deus. Não existe um ser humano que se esconda da presença de Deus. Todos estão patentes à presença de Deus. Os olhos do Senhor correm por toda a terra para dar recompensa. O Senhor vai recompensar. Só, irmãos, que não é só o falso mestre que vai ser recompensado, o verdadeiro mestre que vai ser recompensado, as pessoas também vão ser recompensadas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus. Aqui é Paulo falando com Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Vai haver um julgamento, um juízo. Deus vai julgar a todos. Vai haver um juízo para todo mundo. E quando é que vai ser esse juízo? Paulo diz aqui: na vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, Ele vai vir para julgar. E esse julgamento, esse juízo, ele está no contexto de recompensa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro escreveu o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias de destruição, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que é que vai acontecer com os falsos mestres? Vão ser destruídos. O Senhor vai destruir os falsos mestres. Não vão ficar impunes. Nenhum vai ficar impune. Porque são ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, cães gulosos, falsificadores da palavra, enganadores, arrebataram multidões para a perdição. Porque a doutrina deles são doutrinas de perdição. A recompensa do falso mestre é o que? A destruição. E a recompensa daquele que seguiu o falso mestre é o que? Destruição também.
estão na presença de Deus. Todos. Todos vão passar pelo juízo de Deus. E todos vão ser recompensados. Os verdadeiros servos do Senhor serão recompensados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim, para a gente encerrar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso aqui é uma promessa de Deus para os servos do Senhor. Deus de glória. Aqueles que falarem a verdade, aqueles que pregarem a verdade, aqueles que ensinarem a verdade, aqueles que permanecerem firmes ensinando a verdade do Senhor como Ele quer, esses serão recompensados. E o conselho dele para nós aqui é o seguinte: firme, constante, abundante na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. Se você é alguém que já foi despertado para a verdade, fica firme. Quem pode dizer amém? Amém. Fica firme na vontade de Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Seja constante. Seja sempre constante. Seja abundante na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, o Senhor vai recompensar. O Senhor vai recompensar. Conclusão. Qual é a primeira verdade que nós aprendemos aqui? A existência de falsos mestres e suas características. Preste atenção. São disfarçados, dissimulados e introduzem as suas heresias encobertamente. Preste atenção nisso. Segunda verdade. O Senhor Jesus levanta, passado, presente e futuro, levanta verdadeiros profetas. Aleluia. Com o propósito de edificar a casa de Deus, a igreja de Deus, de levar a igreja do Senhor ao aperfeiçoamento, com o propósito de levar a igreja do Senhor ao conhecimento da verdade das Escrituras. Terceira verdade: todos estão na presença de Deus. Ninguém escapa da presença de Deus. O falso profeta vai passar pelo juízo de Deus, pela perdição eterna. E não só o falso profeta, mas aquele que seguiu o falso profeta. Porque aquilo que eles pregaram é heresia de perdição. Tanto está perdido o falso profeta, quanto aquele que está seguindo o falso profeta. Então, irmão, nós temos que orar pelas pessoas que seguem falsos mestres. A Bíblia não dá muita esperança para falso mestre. Ou não dá esperança para falso mestre. A Bíblia não dá esperança para falso mestre. Porque existe um propósito nisso. Mas a Bíblia, ela dá esperança para aqueles que são conduzidos pelos falsos mestres. Deus pode trazê-los de volta. Então todos estão na presença de Deus e serão recompensados. Tanto os falsos mestres, destruição, perdição, quanto aqueles que pregam a verdade e que seguem a verdade. Aqueles que seguem a verdade serão recompensados. Porque estão seguindo a verdade. E a verdade, o propósito da verdade é levar o homem para o céu. Amém? Quero ficar por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero convidar os irmãos de pé. Em nome de Jesus. Eu posso não ser eloquente. Os irmãos sabem muito bem. Só eu me ouvir já sabe. Mas eu sou sincero. Mas eu sou sincero para falar a verdade da palavra de Deus. Com a sinceridade eu carrego no meu coração.
para falar a verdade. Quem sabe um dia se eu não vou me tornar um pregador Eló? Vai ajudar os irmãos. Ajuda. Amém. Mas uma sinceridade eu carrego no meu coração. E eu tenho certeza que essa sinceridade existe no coração de cada um de vocês. Amém. Amém? Eu quero convidar aqui o presbítero Elias para agradecer a Deus com uma oração. Irmãos, dia 25 desse mês, nós estaremos aqui comemorando o nosso 2º ano da nossa congregação. E eu peço as orações dos irmãos. Os irmãos continuem orando uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros, interceder pela vida de uns aos outros e orar por esse 2º ano, por essa 2ª vitória que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. É motivo de alegria a igreja estar aqui presente. Tem alguns domingos que não estou, mediante algumas correrias, mas Deus sabe de tudo. E o importante é que hoje estamos aqui para glorificar e agradecer esse Deus. Senhor Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, queremos entrar em Tua presença. Queremos, Pai, agradecer, Senhor, por este momento e por esta oportunidade, pela Tua palavra, Senhor, nesta noite pregada, ministrada, ensinada, Senhor, pelo missionário José. Ó Deus, Senhor, continua abençoando ele, a família, esta obra, Senhor, que nós cremos que a cada dia vai crescer, se multiplicar, e a Tua verdade vai ser levada, Senhor, nos 4 cantos da cidade de Campo Grande. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, e esse rico ensinamento nesta noite, que nós venhamos colocar em prática, que nós venhamos, Senhor, continuar acreditando e tomando posse da vitória, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Deus, muito obrigado pelos livramentos físicos e espirituais. Obrigado, Senhor, pelo retorno abençoado. E já agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.